Gente, muito bom dia desde já. Eu não ia me manifestar não diante do vídeo que eu vi aqui hoje, em um grupo aqui do WhatsApp, onde gravaram um vídeo aqui e postaram. Mas eu tenho que, diante de tamanha hipocrisia, eu tenho que me manifestar. Porque uma pessoa daqui foi falar para uma pessoa crente, foi falar para uma pessoa crente, que na verdade essa pessoa nem crente não é. Essa pessoa assim é um pouco bagunçada, mas que leva o nome de crente. Essa pessoa foi na verdade humilhar, né? Foi querer dar uma de corretão, sem entender nada de Bíblia. Certo? Porque se entendesse de Bíblia, não agiria dessa forma. A pessoa disse para outra assim, ó, num vídeo, que tá aí no grupo daqui de Pará, a pessoa disse assim, dizendo que os crentes estão errados, os evangélicos estão errados, que Jesus só deixou foi a igreja católica. Jesus não deixou outra igreja, que os crentes estão errados. Eu pergunto para essa pessoa que disse isso, aonde você tirou essa base? Aonde você tirou essa história? Porque da Bíblia não foi. A pessoa disse assim, porque Jesus só deixou uma única religião, a religião católica. Eu pergunto para você, de onde você tirou isso? Quem implantou isso na sua cabeça? Jesus nem igreja tinha. Jesus, quando esteve aqui na terra, nem igreja tinha. Não é isso? Jesus teve uma vida de missionário. Sabe como é uma vida de missionário? Não, eu vou dizer como é uma vida de missionário. Ó, eu estou aqui pregando o evangelho aqui em Parari. Aí eu me desloco daqui de Parari para o sítio Campo Grande para pregar o evangelho. Do sítio Campo Grande eu me desloco, já vou, em outra oportunidade, já vou pregar o evangelho em Taperoá. Isso é o que? Isso é fazer missões. Jesus ele teve uma vida mais de missionário aqui na terra. É isso. Ele teve uma vida mais de missionário aqui na terra. Porque não tinha canto certo para pregar o evangelho. Tá certo? E outra, deixe de mentira. Né? Essa pessoa que é uma pessoa católica é mentirosa. Né? Porque tem católicos que falam a verdade, mas tem católicos que são mentirosos. Né? E eu digo aqui que sem medo de falar. Então deixe de mentir para as pessoas. Que Jesus não deixou igreja nenhuma não. Tá certo? Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho. E o caminho é por meio dele. Tá certo? Vocês dizem que são a igreja correta, mas só que vocês, em vez de adorar a Deus, vocês adoram um pedaço de gesso. Não é isso? Que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que é abominação, que a Bíblia diz que não é para adorar. A Bíblia diz, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Vocês dizem que são a igreja certa, mas vocês não obedecem à palavra de Deus. Tá certo? Vocês dizem que são a igreja certa, mas vocês, quando vão confessar os seus pecados, vocês confessam para um homem. Um homem que é mais pecador do que vocês estão ali confessando, contando a vida de vocês todinha para o homem. Em vez de contar para Deus. De dobrar o seu joelho e orar e de contar para Deus. Tá certo? Vocês falam que são a igreja certa, só que vocês fazem um bocado de reza, né? Não sei quantos tipos de reza, onde na Bíblia não mostra nada desses tipos de reza que vocês fazem. Só tem na igreja de vocês. Não estou aqui para criticar, eu estou aqui para falar a verdade. Né? Onde a Bíblia só mostra a oração do Pai Nosso, que os discípulos perguntaram para Jesus, né, a maneira certa. A maneira certa de orar. Né? E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas hoje, nessas religiões, existe não sei quantos tipos de reza. Só que a gente vai procurar essa reza na Bíblia, a gente não acha nenhuma.
tá? Nenhuma. Nem na própria Bíblia católica, se você for procurar os tipos de reza, não existe. Porque são coisas inventadas. Então, vamos deixar de hipocrisia e ficar batendo no peito e dizer que isso é a igreja certa, não. Porque para mim, igreja certa é aquela que obedece a palavra de Deus. Aqui, ó, se os evangélicos obedecem a palavra de Deus, né? Se tudo que está na Bíblia ali, eles seguem ao pé da letra, eles fazem a vontade de Deus. Agora me desculpe dizer, você pode até querer ser a igreja certa. Você pode até bater no peito e dizer assim, eu sou a igreja certa. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, se você não andar nela, se você não fizer o que ela pede para você fazer, você não é a igreja certa. Então não venha com hipocrisia. Aqui não é crítica porque se é cristão, se é evangélico, não. Aqui é crítica porque é a verdade. Porque é só a verdade que liberta o homem, tá certo? Só a verdade que liberta. Então não venha com hipocrisia, tá certo? Eu estou cansado de ouvir. Essa é uma igreja certa, a igreja certa somos nós. Jesus só deixou a católica. Mentira sua. Jesus não deixou nem católica, nem evangélica. Jesus deixou o caminho a seguir, tá certo? Jesus deixou o caminho a seguir por ele. Através do grande preço que Jesus pagou numa cruz, é que hoje nós temos acesso a Deus, chegar até Deus, através de Jesus. O único intercessor, inclusive intercessor esse que esses religiosos dizem que o único intercessor entre Deus e os homens é Maria. O único intercessor é fulano de tal. Onde a Bíblia diz, eu vou por a Bíblia, eu não vou por a cabeça de vocês, por a mente de vocês ou por em cima de vocês. Vou por a Bíblia. O único intercessor entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Tá certo? Jesus Cristo. Aceite você católico ou não. Tá certo? Você já foi ensinado que outras pessoas que são intercessor, acredite do jeito que você quiser. Mas a verdade é o que está na palavra de Deus. Não tem como arrancar de lá. A não ser manipulando a palavra de Deus. Mas está lá, está escrito. Viu? Por quê? Porque Jesus, ele pagou um preço por nós. O mundo estava sob uma condenação. Teve que Jesus vir pagar o preço por nós que estávamos condenados à ira de Deus. Jesus pagou um preço alto. Você acha que o preço que Jesus pagou foi para você chegar diante da imagem, né, de gesso, aonde a Bíblia diz, né, que tem pés, mas não anda, né, que tem ouvidos, mas não ouve, tá certo? Que tem olhos, mas não vê, e que precisa ser carregado? Então se liberte dessas coisas, tá certo? Eles batem no peito e dizem assim, somos a igreja certa. Nem eu digo que eles são a igreja certa, e nem eu digo que a igreja evangélica também é certa, não. E é perfeita, não. Que a igreja evangélica também tem coisa errada também no meio também. Mas eu quero dizer o seguinte, a igreja certa é aquela que faz a vontade de Deus. É aquela que faz o que a palavra diz. Então se tem igrejas assim que fazem a vontade de Deus, seguindo tudo que a palavra diz, né, obedecendo a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus diz, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele servirás, né, é porque a gente só é para ter um único Deus. Em tudo que a gente pega, e se cria um Deus ali, uma imagem ali e adora, e deixa o Criador de lado, aí a Bíblia vai dizer o quê? Que é abominação. Que é uma abominação. A gente se curvar, né, diante das imagens e adorar. É abominação para Deus. Que você não sabe, fique sabendo. Benjamin Francisco, né? Amém. A paz do Senhor Jesus. Fernanda Kelly Montenegro. Tá assistindo aqui a live. Um ótimo domingo para todos. Sabe por que eu decidi, pessoal, fazer essa live? É porque eu tô cansado dessas hipocrisias, desses religiosos que não entendem nada de Bíblia, tá certo? São ensinados errado nas religiões dele, né?
Porque se você pegar os ensinamentos que são na religião dele e vocês ir para a Bíblia, é como se você tomasse assim um soco assim na cara assim, ó, com toda a força. Tá certo? Porque a Bíblia, ela não mente. Ela é a palavra de Deus. Se a religião, se os religiosos vêm com heresia, a Bíblia, ela vai com a verdade. E aí, você vai escolher acreditar em quem? No religioso ou na Bíblia? Eu escolhi acreditar na Bíblia. Pois a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Então, o que eu tenho a dizer aqui é isso. Né? Eu assisti aqui o vídeo. Né? Eu fiquei indignado. A pessoa no vídeo, né, julgando uma pessoa daqui. É isso. E julgando uma pessoa por ela não ter libertação. Por uma pessoa não estar firme nos caminhos do Senhor. Né? Julgando a pessoa. Mas a gente sabe que uma pessoa, quando ela vai atolada nos vícios, né, não é fácil ela largar. Né? E para uma pessoa, né, que se diz ser católica chegar e tá julgando, tá certo? Porque tem todo um trabalhar de Deus na vida da pessoa para poder a pessoa se libertar. Não é do dia para noite, não é mágica não. Mas Deus com o tempo trabalha e a pessoa deixa. Né? E esses religiosos dizem assim: ah, mas você é assim, assim, assado, e faz essas coisas e leva o nome de crente e fica falando em Deus. Justamente o pecador, ele precisa de Jesus. Tá certo? Jesus não veio para os religiosos, não. Ou para aqueles que se achavam próprio Deus e que não precisavam dele, não. Jesus veio justamente para aqueles que precisam, para os pecadores. Tá certo? Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para quem se acha Deus, não. Tá certo? Aliás, foram os próprios religiosos que crucificaram Jesus. Por não aceitar as palavras dele, as palavras duras dele. É isso. Por eles virem com hipocrisia. Por vir com hipocrisia. Por vir com heresia. Jesus confrontar eles e ir contra eles. São os próprios religiosos que crucificaram Jesus. Essa é a verdade. Se você não sabe das coisas, você pesquisa. Dorinha Souza. Pai o Senhor, Dorinha. Fica à vontade nessa live. Então, pessoal, é o seguinte. A gente não deve, de maneira nenhuma, bater no peito. É isso. Porque esses religiosos, principalmente esses religiosos... Olha, tem religiosos, pessoas católicas, que são pessoas maravilhosas, que a pessoa se dá bem. É isso. São pessoas que seguem a fé delas, não julgam ninguém. Tá certo? Agora, tem um certo tipo de gente, porque essa mesma pessoa estava analisando, essa mesma pessoa que estava com esse veneno na boca, falando para uma pessoa aqui que é crente, que eu vi no vídeo, que o vídeo tá rolando aqui no grupo, é uma pessoa que não dá exemplo de nada. É uma pessoa que vive de bar em bar, só vive bebendo. Não dá exemplo de nada. E que adianta você bater no peito e dizer eu sou católico, você não ter vida e você não ter vida de libertação. Você não ser liberto. Tá certo? E você andar no erro. Você não passa de um religioso, velho fanático, hipócrita. Tá certo? Você fala que tem Jesus da boca para fora. Mas vive o quê? Vive escravizado. Vive escravizado no álcool. E ainda vive julgando o próximo. Ainda vive dizendo que é a igreja é certa. Você vê a hipocrisia dessa raça, desse povo. Agora, como eu disse, não estou aqui para julgar. Não, porque dentro das igrejas católicas tem pessoas maravilhosas. Né? Tem padres também maravilhosos. Gente boa demais. Tá certo? E que estão aí. Tem padres que realmente pregam o evangelho com força mesmo. Não é isso? Mas a questão não é pregar o evangelho. A questão é viver o que o evangelho diz. Fazer a vontade de Deus. Porque pregar até Satanás prega. Porque Jesus, quando foi tentado na cruz, Satanás, ele falou para Jesus o quê? Passagens bíblicas. Ele falou passagens bíblicas para Jesus. Ele citou a Bíblia.
quando Jesus estava passando por aquela tentação, né, no deserto, perdão. Quando Jesus estava passando por uma tentação no deserto, Satanás chegou para ele com a Bíblia. Até o diabo pode pregar. É isso. Pode falar. Agora, viver o Evangelho, o que o Evangelho diz, aí é onde eu quero ver se realmente a pessoa vive. Tá certo? Eu estou aqui para pregar a verdade e contra as heresias. Tá certo? E contra as heresias. Então, essa é a minha resposta. Tá certo? Que Deus abençoe, que Deus dê discernimento para quem for confrontado por esses religiosos hipócritas que não olham para o seu próprio rabo, né? Eles olham para você e apontam 1000 pecados em cima de você, 1000 defeitos, falam da sua igreja, falam do seu jeito, mas não olham para si só, para si próprio. Dizem assim, irmão, deixa eu tirar o cisco aqui do teu olho, mas não vê a trave que está no deles. São hipócritas e a gente tem que combater esse povo que é hipócrita dentro da palavra de Deus. Porque qualquer coisinha que a gente fala, e se sente ofendido, tá certo? Porque não aguenta a verdade, mas a gente tem que aprender a combater dentro da palavra de Deus. Se você gostou dessa live, essa live vai estar no canal do YouTube disponível e você compartilha, viu? Para chegar a mais pessoas. E eu quero dizer uma coisa, não existe igreja que Jesus deixou, tá certo? Mas Deus deixou um caminho para nós seguirmos, que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Deus deixou o caminho do evangelho para nós seguir. Igreja não salva. Viu? Não existe negócio de igreja mais merecida. A igreja que Jesus deixou foi essa. Jesus não deixou a igreja. Se você pegar uma Bíblia e me mostrar na palavra de Deus que Jesus deixou uma igreja, deixou o nome de uma placa de uma igreja lá, né? Ou que ele congregava naquela igreja e chamava o povo, né? Aí pronto, eu deixo de falar aqui. Eu vou ser uma pessoa católica agora. Não existe. Certo? Não existe. Vamos pregar a verdade. Vamos ser cristãos, vamos ser crentes que nem João Batista. Vamos pregar a verdade. Certo? Porque só a verdade é que liberta o homem do mau caminho. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.